Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês. Eu vou mostrar uma série de exercícios, alguns aqui, e todos eles vão ter essa ideia de torre e bispo dando mate. Todos, todos. E esse vai ser a ideia bem bacana. Por quê? Quando a gente colocar torre e bispo dando mate, primeira coisa que a gente vai perceber. Eles podem dar mate de várias formas em conjunto. Pode ser aqui pela coluna D, essa aqui é uma ideia. Pode ser também temas de mate, por exemplo, um bispo aqui em H6 e uma torre em F8. Pode ser também ideias de, por exemplo, um bispo aqui em F8 e uma torre em H6, por exemplo, dando mate. Você pode mudar a posição deles o tempo todo. Mas eu quero que você, no exercício que eu vou passar, você crie uma imagem da torre e o bispo dando mate. E quando você criar essa imagem, você comece a pensar de trás para frente, vamos dizer assim. Você viu a torre e o bispo dando mate na posição. Você vai começar a imaginar como eu chego nessa posição que eu quero, essa posição que eu almejo. Então, a gente vai começar com um exercício aqui, uma posição muito famosa, posição do Murphy contra o Duque e o Conde, posição do mate da Sempre Viva, né? Sempre Viva, se não me engano? Não, é da ópera, essa aí, da ópera. Então, aqui, as brancas jogam e ganham. Então, mas eu quero que você comece. Não manda resposta, hein, galera. Vou deixar um minutinho passando aí. Deixa eu colocar aqui para vocês um minutinho nosso. Então, aqui as brancas jogam e ganham. Eu quero que você pense que você quer fazer torre D8 dando mate. Então, eu começo a pensar em lances que vão tirar o cavalo de D7. E aí você vai conseguir chegar na resposta do exercício. É o da ópera mesmo, né? Isso aí. Como que jogam as brancas e ganham. Ícaro, os tópicos passados foi a introdução e foi pergunte para a posição. Galera, eu tô achando estranho o YouTube hoje, porque tá com 35 likes e tá marcando 10 pessoas assistindo. Eu acho que tá com bug. Eu acho que deve estar com algum bugzinho hoje aí no Facebook. E pela quantidade de respostas que estão mandando também aqui, tem mais de 12 pessoas assistindo, não tenho dúvidas. Tô achando um pouco estranho. Não sei se para vocês quantos aparecem. Mas tá estranho o contador dele aí. Ou se eu tô muito otimista. Mas vamos lá. Galera mandando as respostas. Chegando para mim. E aqui a ideia é interessante. Todo exercício que eu vou passar aqui, galera, é torre e bispo dando mate juntos, em conjuntos. Então, você já tem a imagem da torre em D8. E agora, você tem que pensar da seguinte forma. Se torre jogar torre D8, vai ser mate. Então, preciso desviar o cavalo de B6. Ou eliminar o cavalo, alguma coisa assim. Então, dessa forma, teremos que fazer o seguinte. O lance que estão recomendando. Dama B8. É um cheque. Eu desvio o cavalo e dou mate. Então, galera, a partir do momento que você começa a ter esses temas de mate na sua cabeça, você faz muitos de mate em um, por exemplo, e você tem uma série de padrões na sua mente, você vai começar a imaginar a posição e vai começar a fazer ela de trás para frente. Então, vamos lá. Segunda posição que a gente vai ver aqui, jogam as brancas. Aqui, você consegue criar a seguinte situação. Você consegue, por exemplo, imaginar uma torre chegando em F8 e um bispo chegando junto também em H6. Mas você tem que calcular bem a posição. Você precisa fazer alguns cálculos para conseguir imaginar esse mate. Então, estou imaginando minha torre com um bispo chegando aqui. A partir disso, você tendo essa imagem do mate na sua cabeça, eu quero que você pense aí na ordem correta dos lances, como chegar nessa situação. Então, Will, é normal, mas eu tô falando pelas outras lives que eu fiz, né? Todas dão essa média de likes durante, né? Mas sempre tem uns 30 assistindo. Eu tô achando estranho. Eu acho que deve ter umas 30 pessoas assistindo, pelo menos. Mas tá estranho a quantidade ao vivo. Tá? Tipo assim, ele cai pra 8, vai pra 15. Tá meio estranho. Depois, quando eu finalizar, eu vejo isso. Mas por ter 40 pessoas passando, eu acho difícil tá com esse número aí.
Galera, espere aí um minuto. E cuidado que às vezes tem respostas que podem estar erradas aí. Cuidado. Então você está imaginando um mate ali em F8. Nós temos uma coincidência em F8. E aí você consegue imaginar como chegar no mate. Vamos lá. Segunda posição aí montada. Temos aí uma ideia bem interessante de mate. E quando a gente tem a imagem do mate montada, você consegue chegar na solução. Por quê? Aqui. Então, Luiz, exatamente isso. Exatamente esse o lance. Por quê? Eu tenho que pensar aqui, galera, na imagem do mate que eu quero montar aqui na posição. A primeira coisa que eu posso perceber é que essa dama está cravada. Por mais que eu estou perdendo minha dama na posição, o mate é superior à entrega da dama, né? Então o bispo H6 faz sentido na posição. Se ele capturar, temos mate. André, mas se ele não capturar, ele defender com torre 8, eu capturo a dama. Então o que acontece? A partir do momento que você tem a imagem final do mate, você consegue chegar mais rápido na sua resposta. Então, exatamente, o Edivaldo matou também, mas o lance dama C8 ele não funciona. Por exemplo, aqui, que vai ter torre H8, torre 8, desculpa. E depois de torre 8, resolve a situação, né? Se capturar, eu capturo a dama e tá tudo bem na posição. Então tem essa situação aí interessante na posição. Então você percebe que torre e bispo, quando estão juntos, a gente consegue imaginar mate em diversas situações. Por exemplo, pegar essa outra situação aqui. Aqui jogam as brancas e a gente tem um ponto de coincidência em H6. Eu quero que vocês pensem nas jogadas, essa é um pouquinho mais longa essa resposta. Então você já tem uma ideia de tentar tirar esse bispo e colocar essa torre em H6 dando mate. Esse é o tema. Agora eu quero que você pense de que maneira você vai fazer isso, porque você vai precisar desviar esse peão. Vai precisar trabalhar com ataques descobertos, vai ter várias situações aí para fazer. Então, vou deixar aqui para você tentar solucionar essa posição que vai conseguir te levar para o remate. Então, pensa na posição final da torre chegando lá em H6 que você vai conseguir ter algumas ideias. Então, considere todos os lances cobertos, lances forçados. Lembrando da primeira dica que eu dei, né? Você tem que limitar as respostas do adversário. E quando você consegue limitar, vai chegar na resposta final. Vamos lá. Galera, o YouTube tá meio loucão mesmo, né? Tô vendo aqui, tá marcando 5 pessoas. Se eu contar só a galera do chat, eu tô contando mais de 10 aí no mínimo, né? Participando. Então deve estar meio... Tá com problemas aqui a nossa transmissão, acho que no YouTube hoje. Mas vamos lá. Se tivesse uma pessoa aqui, a dedicação é a mesma, galera. Você sabe como que é aqui. Mas vamos lá. Isso aqui é uma ideia interessante. Deixa eu passar um minutinho. Acho que o minutinho vai ter pouco para isso aí. Mas eu vou começar a falar um pouquinho enquanto vocês podem ir pensando. A ideia aqui é bem interessante pelo seguinte. Eu tenho um lance que é muito forçado, que é muito interessante de considerar, que é o bispo F8. Ele pode passar despercebido porque tem bispo H5. Mas, se você tiver com o mate em mente do torre H6, que a ideia é que você cria essa imagem de bispo F8, torre H6 na sua cabeça, você já sabe que você vai ter que em algum momento desviar esse peão. Então, bispo F8, bispo H5, e depois que captura, eu preciso desviar esse peão, torre H6. Esse aqui é o mate do Dr. Duras, um ótimo jogador antigamente. E é uma ideia muito, muito bonita de mate. É uma ideia muito interessante. E você tendo essa combinação de bispo com torre juntos, você consegue chegar em mates espetaculares, tá? E todo esse conteúdo que eu tô pegando e mostrando para vocês hoje foi baseado no livro do Grau,
o livro 2, tanto a parte, as primeiras partidas, quanto a primeira parte, quanto essa. Só a parte 2 que não. É uma posição, eu acho muito interessante você ter essa visão do mate antecipada. Você consegue resolver muito mais rápido. Por quê? Se eu fosse resolver a posição por lances candidatos, primeira coisa, eu teria que considerar o bispo G5, bispo G7, bispo F8, teria que considerar as trocas, as ameaças, seria um pouco mais difícil de chegar na resposta. Mas como eu sei que com bispo F8 e torre H6 eu tenho um tema de mate, eu vou primeiro partir por essa ideia. E isso vai acabar dando para você a resposta. É mais fácil você pensar desse jeito. Aí você fala assim, André, eu estou me habituando a essa forma de pensar, eu não consigo fazer ainda desse jeito. Você tenta desse jeito primeiro. Se não conseguir, parte do jeito que você consegue e vai tentando. Tem posições que dá para você chegar nessa ideia de ter a mente, mas tem posições que você não consegue e precisa aprofundar mais. Eu mesmo comecei a habituar com essa forma de pensar, foi em agosto, por aí, mais recente. Mas eu gostei tanto, tá me ajudando tanto a resolver tática. Inclusive eu tenho um grupo com os alunos que de vez em quando eu mando exercícios lá, que tem esses temas. E, galera, eu fora de brincadeira, aqueles rating online do chess.com, o meu subiu absurdamente depois que comecei a pensar assim. Eu tava na faixa de 2.450, tô com 2.680 lá no chess.com de tática. Eu comecei a pensar desse jeito. E é muito, muito, muito interessante essa forma de pensar. Exatamente isso, ô Diogo. É exatamente o método dele. Que é o método do grau que ele utiliza. E essa posição aqui, galera. Essa posição aqui é muito, muito interessante também. Aqui, a ideia da posição ter um mate na posição que seria com bispo D7, rei H4, torre H2 e mate aqui em H3. Só para refazer aqui. Bispo cheque, rei H4, torre H2, e depois de jogasse torre H3, eu faria torre, captura a torre aqui, e seria mate. Porém, vocês vão perceber que o mate não é possível por conta que depois de bispo D7 eu tenho o cavalo capturando. Então o que acontece? Se você já está com a ideia do mate lá em H3, você já imaginou o mate em H3. Agora é o momento de você imaginar como que você faria esse mate, já tendo em vista a peça que te atrapalha, qual o lance que você faz para conseguir fazer esse mate na posição de maneira forçada. Então, eu preciso dar um jeito nesse cavalo. Calma, Veloz, né? Igual a live do Leitão, né? Veloz, calma aí. Calma aí, galera. Espera um minutinho. Então, né, galera? Esse aqui, depois que você enxerga o tema, né? O lance fica muito claro, né? Essa forma de pensar. Então, aqui eu já tenho a ideia do mate interiorizada, né? Tenho a ideia do mate que eu tenho que fazer bispo D7 e tenho que fazer torre H2 para torre H3. Então, eu preciso desviar o cavalo. E quando você pensa no tema de desviar o cavalo, o lance é esse aí mesmo, galera. Esse aqui estão mandando. Torre E4. E com torre E4, o tema fica muito, muito, muito evidente. Esse tá mais fácil que o último, né? Cavalo captura. Bispo D7. Se tentar avançar o peão para atrapalhar um pouquinho, né? Toma. Rei aqui é único. Torre H2. Torre H3. E torre captura H3 mate. Essa aqui é uma partida bem legal. E com essa posição, né? A gente consegue ver bem a ideia do mate de torre bispo. Que é um dos mates importantes para você calcular mais rápido. Tem vários. Tem mates de bispo e cavalo. Tem mate do cavalo e torre. Dama e cavalo. Tem vários aí que são mates padrões, né? E quando você tem mate padrão e vai fazendo vários em sequência, ele vai ficando mais interessante ainda.